Não. Bom, sentei aqui para falar de algo que eu pensei enquanto eu estava arrumando os livros, né? Porque esses livros eu tirei da mesa, eles vão se acumulando ali, que são leituras que eu quero refazer, ou que eu quero começar, ou que eu quero terminar, né? Ou é algo que eu lembrei para escrever um texto e tudo mais. E eu fiquei pensando como eu deixei, ao longo desses últimos anos, de organizar a minha leitura, de fazer listas, de planejar, de tentar de alguma forma controlar esse processo, esse percurso que eu venho fazendo na literatura. E eu percebi que antes que eu fazia isso, vinha junto com essa organização uma frustração muito grande de não cumprir aquilo que eu tinha me proposto a fazer, né? Seja para pesquisa ou seja para minhas leituras de prazer. E essa frustração vinha não porque eu sou uma pessoa desorganizada, indisciplinada, né, ou que não me dedico. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa muito dedicada, muito caxias com as coisas que eu me proponho a fazer. Mas a frustração vinha porque eu fui sacando que meu percurso na literatura, meu caminho, minha vontade, ela não é linear, né? Assim, o meu interesse não é linear. Então, na verdade, ele é um bololô. Ele começa, dispara porque alguém comentou comigo no trabalho sobre um livro, ou porque eu vi uma série e aquele assunto me interessou, eu fui em busca de algum livro que falasse daquele tema com mais profundidade. Então, assim, as vontades, elas vêm de muitos lugares e elas são difíceis de organizar numa lista única que eu vá fazer no começo do ano, e mesmo que eu revise e tal, né? Aquilo lá é uma ideia daquele momento. E depois que se passaram algumas semanas ou alguns meses, tudo muda, né? E eu quero estar livre para isso, livre para descobrir as coisas no momento que eu tenho o desejo de descobri-las, né? E não ficar adiando isso só porque eu tinha definido que eu ia ler em tal ordem ou ia descobrir tais autores, né? E no momento que eu fui desapegando disso, eu fui vendo que isso também influenciou a maneira como eu falo de literatura na internet, seja na newsletter, seja aqui, que é essa forma mais fragmentada, mais bagunçada, vamos assim dizer. Porque eu não me proponho, por exemplo, a compartilhar todas as leituras que eu faço, né? A deixar registrado absolutamente todo o caminho que eu estou seguindo, todo o livro que eu abri e comecei, ou a data em que eu terminei. E nem mesmo me sinto pressionada a fazer resenhas assim que eu acabo o livro. Eu quero falar do livro na hora que eu quiser falar. Então tem vezes que aquele livro, ele me desperta uma reflexão logo nas primeiras páginas, né? Então eu estava lendo o livro do Alejandro Zambra, Literatura Infantil, assim que ele saiu, na semana que ele saiu, e eu fiquei muito comovida com aqueles capítulos que eu li, né? E fui logo escrever uma newsletter sobre esse meu carinho por esse autor, pelas histórias que ele conta, né, pelos mundos que ele cria. E na minha cabeça, tá mais do que certo que tudo bem fazer isso, que eu não preciso, e será que se eu chegar no fim, depois vou me decepcionar e aquilo tudo que eu escrevi não vale a pena? Vale a pena, é o registro daquele momento. Então pode ser que eu escreva de um livro que eu comecei a ler agora, pode ser que eu escreva de um livro que eu estou no meio, pode ser que eu escreva até de um livro que eu acabei, veja só. Mas pode ser também que esse livro que eu acabei, ele só vá aparecer nos meus textos ou nas minhas conversas aqui muito tempo depois, meses depois, quando ele se encaixar com alguma reflexão, com algum pensamento, com alguma coisa que aconteceu na minha vida, né? Então é uma coisa muito solta, né? Muito orgânica. E isso me agrada demais, porque nada mais gostoso do que você ir numa aula, né? Eu estou fazendo uma aula todas as quintas com um professor muito bacana, chama Adriano Schwartz,
lá na USP, e a disciplina chama Formas Breves. Então ele indica vários autores de contos e outras formas breves, e eu tô adorando conhecer esses autores e poder parar tudo que eu tô fazendo, tudo que eu tô lendo, até mesmo as leituras da pesquisa, para mergulhar na obra desse autor que eu acabei de conhecer. Então, assim, eu fiquei apaixonada pela Lydia Davis, que ele trouxe vários contos, que era uma autora que eu não conhecia até então. Então, assim, eu realmente parei dias e semanas recentes para ler muitos contos dela, e agora tô querendo ler os ensaios e tal. Então, é muito gostoso ser arrebatada por uma vontade dessa maneira e poder executá-la. Claro, né, que fazendo um parênteses, eu tenho uma responsabilidade com a pesquisa, então eu faço essas escapadas e volto, né? Ainda mais agora que nesses próximos meses eu vou me dedicar com muito afinco a finalizar a escrita da dissertação. Mas ter essas escapadas me mantém sã, entendeu? Porque a pesquisa, para quem faz, sabe que pode ser muito pesada, extenuante, são muitas horas de escrita, muitas horas de leitura, muitas horas sozinha fazendo isso. Então eu preciso realmente de momentos de distração. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso durante a pesquisa, muita gente me manda mensagem falando isso, nossa, eu não consegui ler nada durante a pesquisa, e eu compreendo. Acho que vai de gosto também, de disponibilidade de horário, de disponibilidade de energia, né? E eu sinto o contrário, que se eu fico muito focada num assunto só, aquilo me drena de tal maneira que eu vou começar a ter um bode imenso daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou escrevendo. E eu sinto também que essas escapadas que eu dou, entre aspas, elas retornam de algum jeito para a pesquisa, né? Eu sinto que tudo contribui. Eu sou dessa escola de que tudo ajuda, tudo acrescenta, né? Então, ainda mais quando eu estou estudando literatura, por mais que não seja essa disciplina não seja sobre literatura irlandesa, não seja sobre Sally Rooney, não é nem do gênero do romance, é de um outro gênero, né, de um outro formato, eu estou tendo vários insights que eu acrescento de volta na pesquisa. Então, só para reforçar de como é bom esse sentimento de estar livre para seguir o que a nossa vontade está cutucando a gente naquele momento, né? Um outro exemplo é uma newsletter que eu li semana passada, para ser bem exata, depois eu deixo aqui a indicação certinha, porque ela tem um nome um pouco difícil, pelo menos para mim, claro, e ela estava falando sobre a adaptação de Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell, que é um romance que eu sempre tive vontade de ler, mas nunca entrava na minha lista, nunca entrava no meu rolê, estava sempre sendo adiado. E ela falou muito da adaptação para essa série da BBC. E aí eu resolvi assistir a série. Devorei os 4 capítulos da série numa noite só. E aí falei o quê? O que me resta depois de ficar apaixonada por essa história? Ler o livro, né? E eu sou dessas que não me importo de ver primeiro ou ler depois. Para mim, tanto faz. Às vezes até ver a adaptação que me dá assim, um estalo de ler o livro. E aí eu, de repente, devoro e adoro fazer comparações do que foi feito. E assim... é uma história maravilhosa, gente, para quem tá órfão de Orgulho e Preconceito, porque Orgulho e Preconceito é o livro que eu mais li na minha vida, né? Eu releio com muita frequência, vejo o filme com muita frequência, e parece que eu tô sempre procurando por uma história parecida. Mesmo os outros livros da Jane Austen, que eu gosto, não me davam a mesma sensação, assim, o mesmo apego, sabe? E aí essa história é uma mistura de Orgulho e Preconceito, Revolução Industrial e mais luta de classes. Então, assim... adorei, tô no meio do livro, mais do meio pro fim, não sei. E assim, tô lendo numa velocidade maravilhosa, e isso me estimula, eu vejo, nossa, como eu ainda tenho a capacidade de ler apaixonadamente um livro, mesmo depois desses anos pesquisando formalmente a literatura. E esse sempre foi um medo meu, né, de ao pesquisar formalmente, disso virar o meu trabalho, eu, de alguma maneira, enjoar, me cansar, ou colocar numa outra categoria na minha vida que não fosse a da paixão. E graças a Deus isso não está acontecendo, e eu acho que isso se deve também muito a esses escapes aí, essas fugidinhas que eu faço durante a pesquisa. E aí, para dar um outro exemplo, e agora com ilustrações, vou falar dessa autora, a Anne Carson, não sei se dá para vocês verem aquela lombadinha, que é uma autora que eu já tinha lido outro livro, né, uma autora canadense, eu tinha lido a Autobiografia do Vermelho e eu gostei muito, é um livro diferentão. E parece que desde então... ela vem me perseguindo, né? Porque tudo que eu leio, nas aulas que eu vou, muita gente menciona a Anne Carson. E o mais legal é que muita gente menciona ela de várias formas, porque ela é uma autora, assim, hiper versátil, das mais híbridas que eu conheço, porque ela é tradutora, ela é poeta, ela é ensaísta,
nossa, ela é tudo, assim. E ela junta muito desses vários formatos no mesmo texto. E se tem uma coisa que eu gosto, é do hibridismo, né? Eu gosto muito de ver essa mistureba, me atrai. É um jeito que eu tento também replicar em algumas escritas que eu tenho feito. Mas depois da autobiografia do Vermelho, eu fiquei um tempo sem ler as coisas dela, até que nessa aula das quintas-feiras o professor trouxe muitas coisas da Anne Carson, trechos de entrevista dela, entrevistas interessantíssimas, né? Da visão dela sobre algumas formas, da visão dela sobre literatura, de como ela se propõe a escrever de uma forma muito livre. E mencionou alguns ensaios. Eu fui atrás desse livro recente que foi organizado pela Sofia Nestrovsky e o Danilo Ora, pela editora 34. A tradução é da Sofia Nestrovsky e chama Sobre Aquilo em que eu mais penso. E assim, comecei a ler um ensaio ou outro, então essa coisa fragmentada de novo, não estou me propondo a ler de cabo a rabo de uma vez só. Então eu comecei lendo este ensaio muito bacana que chama Ensaio sobre a Fenomenologia da Poluição Feminina na Antiguidade. Um nomezão, assim, né? Mas ele tem um título que chama Desejo e Sujeira. Então ela vai construindo como é que foi formada essa imagem da mulher como suja na antiguidade, né? Como indigna, como, assim, se você tocasse nela, você realmente ficaria impuro. Então, é muito interessante. E aí, na oficina que eu tenho feito às terças-feiras com a Juliana Leite, que é uma escritora contemporânea, assim, maravilhosa. Ela escreveu o livro Humanos Exemplares e recentemente ganhou o prêmio por um conto que ela publicou na Paris Review. Sim, eu estou muito encantada com as aulas dela, com as aulas dessa oficina. Recomendo muito. Chama Escrever Gestos de Amor. Ela já, acho que é a terceira vez que ela está dando, eu vinha namorando essa oficina e achei que agora eu ia conseguir encaixar. Não sei como eu achei isso, tá? Loucura da minha cabeça, porque eu tô assim, bem atolada de coisa, mas tem sido um respiro às terças-feiras que tem me ajudado muito, porque as coisas no trabalho andam muito pesadas com a cobertura do Rio Grande do Sul e tudo mais. E aí ela citou esse livro recém-lançado, não é recém-lançado, acho que teve um outro que a Bazar do Tempo lançou mais recentemente, mas ainda fresco, esse Eros da Anne Carson, que ele é um ensaio que ele investiga esse rolê do termo doce amargo que a poeta Safo criou. Então ela fala assim, Safo foi a primeira a chamar Eros de doce amargo, ninguém que já se apaixonou discorda. O que significa essa palavra? E aí ela vai tentando responder de alguma forma e vai mostrando como as nossas relações têm sempre esse teor doce amargo, afastamento, aproximação, né? Nossa, eu tô assim muito encantada, eu tô bem no comecinho mesmo, assim, e anotando coisa, marcando, sabe? E tem me ajudado a escrever algumas coisas, uns textos que eu tô trabalhando. Então, assim, isso da gente se permitir receber indicações e mergulhar e pesquisar sem se preocupar com o restante que vai ficando para trás, gente, é libertador. E aí você pode estar se perguntando aí o que é feito dessas coisas que foram, entre aspas, abandonadas, né? Bom, a maioria, quando eu tô gostando mesmo, eu retomo para terminar, né? Porque são coisas do meu interesse, então se eu estava interessada antes, estaria interessada por um tempo. E aí eu volto no meu tempo, né? Sem me preocupar com essa ideia da completude, porque não me faz menos leitora não terminar todos os livros que eu estou lendo. Eu venho desapegando com muita, assim, certeza de vários rótulos, né? Porque o que eu acho é que a literatura tem que servir primeiro, né, a esse meu desejo de exploração, de pesquisa, de curiosidade, de interesse, muito mais do que eu dar um check numa lista, entendeu? E mostrar um número, me preocupar com isso, né? É para mim, né? Primeiro, tem que ser para mim primeiro. Não uma prestação de contas para ninguém, nem para mim mesma, tá? Porque eu tô falando, eu fazia listas e fazia certas coisas com uma cobrança comigo mesma, que eu acho que tem muito a ver com essa pira da produtividade dessas últimas décadas em tudo, né? Em todas as áreas da nossa vida, até mesmo nos momentos de prazer. Então, assim, tem alguns que eu retomo e termino, tem alguns que ficam pelo caminho mesmo e não serão retomados porque eu não tive vontade de retomar. Que eu sinto que eles cumpriram o papel deles naquele espacinho de interesse que eu tinha e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, várias vezes vocês vão me ouvir falar que eu comecei e não terminei. Não sei quantas vezes eu falei isso. Nossa, eu tava lendo, mas o mestrado me atropelou e eu não terminei. Quero terminar, quero retomar. Um exemplo recente é o da Claire Keegan, o Small Things Like This, que eu trouxe a edição física da viagem para Irlanda. Eu tinha começado a ler ele no Kindle em algum momento.
Eu estava adorando, parei de ler porque outras coisas apareceram e agora eu retomei e foi muito gostoso. Eu li assim, tipo em 2 dias, 2 sentadas, nos momentos que eu tive para ler mesmo. E, nossa, me impactou muito a leitura. Enfim, essa é a minha defesa para a gente se soltar na literatura e respeitar muito as nossas vontades e se permitir curtir coisas, mesmo que outras fiquem inacabadas, mesmo que passe a impressão de que você tá aí perdida no rolê, mas não tá, né? Assim, só a gente sabe aonde cada leitura, cada filme, cada música tá tocando a gente, o que que a gente precisa naquele momento. E eu tenho adorado essa nova visão que eu adquiri desse processo para mim, né? Que é um processo também que eu replico na escrita, aquela coisa de vou fazendo em fragmentos, mas vou fazendo, né? E vou fazendo o que dá, o que eu consigo. Tem sido realmente, nossa, um alívio deixar de me cobrar por certas coisas e me limitar, né? Limitar a minha curiosidade, limitar o meu interesse. Limitar o caminho que eu quero fazer na literatura, né? Contrariando até mesmo os meus planejamentos. Acho que é importante isso, a gente morder a língua, bastante. Porque quantas vezes nessa mordeção de língua a gente descobre coisas maravilhosas que a gente estava resistindo e tudo mais. É isso, gente. Eu tinha me proposto a fazer um breve comentário e aqui estamos, imagino que num vídeo longo, porque eu não estou nem conseguindo ver ali o tempo de que eu já gravei, mas acho que foi muito mais do que eu estava esperando para esse vídeo. Porque afinal, como vocês viram aí nas outras imagens, eu tô com meu filho aqui em casa, né? Ele tá brincando no quarto dele, ele tá doentinho, já tá um pouco melhor, tá com influenza, mas os meus dias têm sido uma maluquice. Mas é sempre bom refletir sobre coisas, né, que a gente gosta de conversar. Então me fez bem gravar esse vídeo. Obrigada sempre pela companhia, principalmente dos apoiadores da newsletter. Então lembrando que eu escrevo uma newsletter para além desses vídeos, chama Queria Ser Grande, Mas Existir. E o propósito principal desses vídeos é ser uma edição extra para os apoiadores. Então quem gosta daqui, eu sempre recomendo que assine a newsletter. Se puder apoiar, apoie para receber os vídeos primeiro. Mas eu sempre continuarei divulgando depois de um tempo aqui também. Obrigada e até a próxima.